1962, um avião militar dos Estados Unidos decolou da base de Guam, com 93 soldados a bordo. Seu destino, o Vietnã. O clima estava limpo, a tripulação experiente. Mas, no meio do Pacífico, o voo simplesmente desapareceu. Nenhum pedido de socorro, nenhum destroço encontrado, nenhum corpo. O exército declarou acidente aéreo, mas testemunhas civis viram uma explosão no céu naquela mesma noite. E documentos liberados décadas depois revelam algo ainda mais estranho. Aquele voo nunca deveria ter existido. Fica até o final, porque a verdade por trás do voo 739 é pior que a ficção. O avião era um Lockheed Super Constellation, operado por uma empresa civil contratada pelo Pentágono, a Flying Tiger Line. Oficialmente, transportava tropas para treinos de combate no Sudeste Asiático. Extraoficialmente, o destino era outro. O Laos, um país onde os Estados Unidos da América ainda negavam qualquer envolvimento militar direto e onde a CIA, anos depois, admitiu ter financiado operações clandestinas. Coincidência? Comenta aí o que você pensa sobre isso. A última comunicação do piloto foi rotineira. Às 1h22 da manhã, ele avisou que tudo estava sob controle. Depois disso, silêncio total. As buscas cobriram mais de 200 mil quilômetros quadrados. Nenhum sinal, nada no radar, nada na água, nada no rádio. Como se o avião tivesse sido apagado da existência. Mas nem todo mundo acreditou na versão oficial. Pescadores nas Ilhas Marianas relataram uma bola de fogo no céu na madrugada do desaparecimento. Disseram que ouviram 2 explosões, não uma. Como se algo tivesse atingido o avião antes da queda. A Força Aérea ignorou os relatos. Mas, anos depois, um dos filhos de um dos desaparecidos descobriu um detalhe enterrado nos arquivos do Congresso. O voo 739 estava fora da rota habitual. Ele voava por uma área monitorada por satélites, espiões soviéticos. Será que o avião foi abatido? Ou pior, sabotado por dentro? Não há provas conclusivas, mas há indícios. E muitos. Um deles está no relatório da Flying Tiger Line. Dias antes da decolagem, técnicos notaram problemas no sistema de rádio da aeronave. Um técnico alertou para interferências incomuns no canal de comunicação. Isso nunca foi explicado. Outro detalhe. A lista de passageiros oficialmente eram soldados comuns, mas alguns nomes ali chamam a atenção. Homens com histórico em comunicações criptografadas, operações especiais, contra-inteligência. Alguns sequer tinham registros públicos anteriores ao alistamento. Um deles, segundo uma investigação independente conduzida na década de 90, teria trabalhado com a ENSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. Por que esses homens estavam em um voo civil sem escolta? E por quê? Depois do desaparecimento, suas famílias foram proibidas de falar com a imprensa? Se isso já te chocou, imagina o que vem depois. Em 1984, um ex-militar americano publicou um livro sobre operações secretas da Guerra Fria. Em um dos capítulos, ele descreve um caso misterioso de um avião carregando agentes para uma missão no Laos, que nunca chegou ao destino. Ele não cita o nome do voo, mas a data, o modelo da aeronave e o número de passageiros batem exatamente com o voo 739. Coincidência ou uma revelação codificada para evitar processo? Anos depois, a Polícia Federal norte-americana desclassificou um dossiê que menciona o nome de um dos passageiros do voo em uma investigação de sabotagem interna. O documento está quase todo redigido, mas um parágrafo chama atenção. O sujeito era parte de uma operação cujo objetivo era infiltração em território inimigo sob disfarce de transporte logístico. Isso muda tudo. Se o avião fazia parte de uma missão secreta, o sumiço pode ter sido deliberado ou então descoberto e eliminado. Deixa o like se nunca tinha ouvido essa história. E tem mais. A Flying Tiger Line perdeu 3 aviões em menos de 2 anos. Todos eles envolvidos com transporte militar em regiões de conflito. Em todos os casos, a explicação foi a mesma: falha técnica. Mas documentos da época mostram que agentes da CIA investigaram pessoalmente os desaparecimentos. Por quê? A CIA se envolveria em acidentes aéreos civis. Fica até o final, porque o próximo detalhe muda tudo. Em 2002, um ex-funcionário do Departamento de Defesa, sob anonimato, revelou ao jornal Stars and Stripes que o voo 739 carregava equipamentos de comunicação de última geração e que o verdadeiro destino era uma base secreta no Laos. Ele afirmou que o avião foi interceptado antes de cruzar a linha segura. O que é essa tal linha segura? E interceptado por quem? Alguns teóricos dizem que foi um ataque soviético. Outros
que a missão foi abortada internamente por risco de vazamento. Mas há quem vá além. Uma das teorias mais ousadas afirma que o avião nunca caiu e que parte da tripulação foi capturada e mantida em cativeiro por décadas, sem provas. Claro, mas com muitas perguntas sem resposta. Comenta aí, você acredita nessa teoria? O que se sabe é que, até hoje, nenhuma parte do avião foi encontrada. Nenhuma peça, nenhum colete salva-vidas, nenhuma mancha de combustível. Nada. Isso é extremamente raro. Mesmo acidentes em mar aberto costumam deixar destroços. O voo 739 simplesmente sumiu e o silêncio oficial continua. A empresa responsável faliu em 1989. As famílias dos desaparecidos nunca receberam uma explicação definitiva. Em 2022, um grupo de veteranos pressionou o Congresso americano para reconhecer oficialmente os passageiros como vítimas de guerra. O pedido foi negado. Motivo? Falta de evidência de que estavam em missão militar. Mas se não estavam, por quê? Nunca voltaram? Por quê? Ninguém os viu? Por quê? Nada foi encontrado. Fica comigo, porque nos próximos minutos vamos entrar em uma reconstituição do que pode realmente ter acontecido naquele voo e as conexões com a CIA, a Guerra Fria e um plano secreto para desestabilizar governos no Sudeste Asiático. Vão te deixar sem palavras. Mas o que mais levanta suspeitas é o comportamento das autoridades logo após o desaparecimento. Enquanto a versão oficial era divulgada à imprensa, acidente aéreo sem sobreviventes. Documentos da época mostram que agentes da CIA investigaram pessoalmente os desaparecimentos. Eles chegaram à base antes mesmo dos investigadores da aviação civil. Não usavam uniformes, não falavam com ninguém fora do círculo fechado de oficiais superiores. E quando se reuniam, os mapas estavam virados para baixo. Os relatórios, sem cópias. Um dos poucos registros dessa operação aparece em um memorando interno. Vazado anos depois, a situação requer contenção máxima. A prioridade é preservar o programa em andamento. Que programa era esse? Uma das linhas de investigação aponta para um projeto secreto, conhecido como White Star. Oficialmente, era um esforço de apoio logístico aos aliados no Laos. Extraoficialmente, era a ponta do iceberg de uma rede clandestina de ações paramilitares, comandadas pelos Estados Unidos da América. O voo 739 teria levado pessoal treinado para essa missão. Um deles, segundo um ex-oficial, era especialista em sabotagem de infraestrutura. Outro, em codificação de sinais. Nenhum deles era soldado comum. E aqui vem uma virada inesperada. Um antigo técnico de rádio que atuava em Guam na época declarou em entrevista gravada em 1996 que ouviu uma transmissão estranha cerca de 30 minutos após o último contato oficial do voo. Uma voz nervosa dizia: "Perdemos o sistema primário. Vamos tentar. Manual. Posição instável." Essa gravação nunca foi confirmada oficialmente, mas o áudio ficou guardado por décadas. E o mais curioso, ele teria sido confiscado na manhã seguinte por dois homens sem insígnia que se identificaram apenas como consultores do governo. Se isso for verdade, o voo 739 não desapareceu de repente. Ele enfrentou um problema técnico, tentou se manter no ar. E talvez foi interceptado nesse momento de vulnerabilidade. Deixa o like se você acha que isso deveria ser investigado até hoje. A pressão por respostas cresceu em 2021, quase 60 anos depois do incidente. O Senado norte-americano recebeu um novo pedido para reconhecer os desaparecidos como veteranos em missão oficial. Novamente, foi negado. Alegaram que não há evidência suficiente para comprovar envolvimento militar direto. Mas na mesma semana, um jornalista investigativo publicou uma reportagem com um dado explosivo. Registros financeiros da Flying Tiger Line mostravam pagamentos diretos do Departamento de Defesa para voos não listados. E um desses pagamentos, de março de 1962, corresponde exatamente à data e ao modelo da aeronave desaparecida. Fica claro, o voo existiu. A missão era confidencial. E o que aconteceu ali não era para ser descoberto. Agora, pensa comigo. Como em plena era de satélites e espionagem global, um avião militar pode sumir no ar sem deixar rastro? Como 93 pessoas são dadas como desaparecidas e ninguém responde por isso? Como uma operação com tantos indícios de irregularidades pode ser apagada da memória coletiva? Porque esse é o ponto central da história. Ela foi silenciada. Não há monumento. Não há cerimônia oficial. A única lembrança pública do voo
739 está gravada em um pequeno memorial no Maine, construído com doações das famílias. Nele estão escritos os nomes dos desaparecidos, mas nenhuma explicação do que realmente aconteceu. Comenta aí, você acha que o governo escondeu a verdade? Talvez, no fundo, o maior mistério do voo 739 não seja como ele desapareceu, mas por que, até hoje, ele continua sendo ignorado. Porque, uma coisa é certa, acidentes deixam rastros, mas operações secretas deixam apenas perguntas. E se isso já te fez questionar tudo, imagina o que vem nos próximos vídeos. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha essa história. Porque, enquanto essas verdades continuarem enterradas, elas continuarão acontecendo. E aqui, no História Revelada, a gente não esquece.